Você está com o limite travado no Nubank? Já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos? É isso mesmo, dá para você ficar travado todo esse tempo no Nubank porque existem as travas do Nubank. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funcionam essas travas e como você vai destravar o seu limite do Nubank agora em 2026. Mas antes, na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado, eu vou deixar o nosso site oficial com os melhores cartões do momento para a aprovação. Você quer ser aprovado com facilidade no cartão de crédito, eu deixo as melhores campanhas de captação dos bancos. Que são aquelas campanhas que os bancos utilizam para emitir mais cartão de crédito e a sua oportunidade de ter um bom cartão de crédito aprovado, lá tem uma lista atualizada para você. Quando eu falo sobre a trava do Nubank, eu estou falando justamente aqueles limites que você não consegue aumentar de jeito nenhum. E existe um padrão no Nubank. Então é comum. Hoje, poucas pessoas estão recebendo aquele de R$50, mas ainda tem alguns casos. Mas era muito comum o limite de R$50, as pessoas ficavam muito tempo nesse limite. O próximo aumento seria para R$400. Depois de 400 para 1.000, depois de 1.000, 2.000, 3.500, 5.000 e 7.000 de limite, e aí vai subindo. Só qual a diferença aqui? Essas travas é justamente para equilibrar o risco de crédito da instituição financeira. Como hoje o Nubank tem milhões de clientes, ele não pode liberar limites altos para todo mundo. Então existe um algoritmo dentro do Nubank que ele vai avaliar cada perfil de crédito e assim ele vai determinar o limite e o máximo que aquele perfil, aquele CPF pode ter de limite. Vamos pensar aqui os recursos que o Nubank tem hoje para gerar ali de capital, emprestar às pessoas via empréstimo ou cartão de crédito, é uma pizza. Quanto mais pessoas você tem, menores serão os pedaços dessa pizza. Porque o Nubank não tem dinheiro infinito. Hoje o Nubank está bem inflado, tem muitos clientes, então ele não pode liberar 10.000, 15.000 de limite para todo mundo. Então ele vai criando ali dificuldades para você evoluir. Então ele vai dando mais limite para que ele considera ser mais relevante para ele. Literalmente ele está segmentando. Ele vai liberar mais limite para aquele cliente que vai gerar mais lucro para eles, que eles veem mais potencial para o uso da conta. E os clientes que vão ter um maior risco de crédito, ele vai ofertar menos crédito. Então, independente do que você faça, muitas vezes você não conseguirá esses aumentos. Então, quando a gente fala sobre destravar o seu Nubank, você desbloquear essas travas, você vai ter que fazer várias coisas, mas nada disso vai te dar uma garantia que você sairá dessa trava. Porque a análise de crédito ela é muito individual. Cada pessoa tem um resultado diferente. O que eu fiz para aumentar o meu limite não é a mesma coisa que vai funcionar com você. Então, às vezes, você fazendo outras coisas poderá destravar o seu Nubank. Então, vai depender muito da sua renda, das suas movimentações, do seu risco de crédito, do seu perfil de crédito, o seu SCR no Banco Central, entre outras informações que a gente vai analisar aqui. Então, para você fazer esse desbloqueio, é necessário que você tenha paciência. Muitas coisas levam um certo tempo, mas isso aqui sim vai te ajudar a você aumentar o seu limite do Nubank, você sair dessa trava. Isso não vai garantir que você vai entrar para outra trava. Geralmente, quando você sai de uma trava, você vai para a próxima. Mas aqui já vai te ensinando como que você tem que fazer essa movimentação correta no banco para você conseguir destravar o seu limite no Nubank. Então, o primeiro é o Missão Limite. Missão Limite, quando você vai na sua área do cartão de crédito ou da conta, você tem essa opção Missão Limite, que são dicas para você aumentar o seu limite com o Nubank. Todos os meses o algoritmo do Nubank ele analisa o seu perfil. Só que no Missão Limite ele vai te dar essas tarefas, você executando essas tarefas, o próprio algoritmo ele pode fazer um possível aumento. São aumentos menores, mas já é alguma coisa que você já pode ir aquecendo para sair dessa trava definitivamente. Vamos supor, você tem a 400 de limite. Você no Missão Limite você vai conseguir aumentar esse limite para uns R$600. Mas se você fazer outras coisas, pode ser que você aumente esse aumento e aí consiga R$1.000, R$2.000 de limite. Também tem o NuScore, que é uma pontuação do Nubank. Para alguns pode ser que ainda não está aparecendo nem o NuScore, nem o Missão Limite. O Nubank ele é assim, ele vai liberando gradativamente. Aí para você ver como que ele segmenta. Então não são todos os clientes que têm a mesma conta. Você entra em duas contas do Nubank, tem funções que aparecem para um, tem funções que não aparecem para outro. Então é assim que funciona o jogo aqui dentro do Nubank. A gente tem que aprender a jogar de acordo com as regras dele. Então no NuScore ele vai ser uma pontuação de 0 a 1.000 pontos que ele vai determinar como que está o seu relacionamento com o Nubank. Aqui eu já te adianto que isso aqui não é score interno do Nubank. O score interno ele é uma informação privada do Nubank. O Nubank ele não compartilha essas informações com os clientes. É algo usado internamente no Nubank.
Então aqui seria uma gamificação, é mais uma... Eu já trouxe um vídeo aqui falando que é uma armadilha, mas não vai ser o foco desse vídeo. Se você quiser saber os pontos negativos e porque eu critico o NuScore, eu vou deixar aqui o card no topo da tela para você poder assistir. Mas se você seguir as dicas que tem dentro do NuScore, você pode passar por uma análise e assim conseguir sair dessa trava. Não é garantido porque o NuScore ele é uma cilada. Ele é mais uma forma de você ali ficar usando a conta, mas se você ficou naquela trava porque o Nubank não quer mais aumentar o seu limite porque você é um cliente de risco para eles, pode ser que você não tenha um aumento mesmo fazendo a coisa correta no NuScore. Então aqui, se você trabalhar com a pontuação do NuScore 6 meses acima de 900 pontos, você tem alta chance de conseguir um aumento de limite ou até a liberação de mais crédito de empréstimo, por exemplo. Mas não é garantido. Como eu falei, o Nubank ele não revela para você o seu relacionamento interno, como que está com eles. Então ele vai te dar ali aquela pontuação, uma gamificação, mas o real você não vai saber, só o próprio algoritmo sabe e os funcionários do Nubank. A portabilidade de salário ela também vai te ajudar. É necessário você mostrar para o banco que você tem um baixo risco de crédito, que você confia na instituição, que você está ali com eles, que você utiliza a conta como principal. Então a principal evidência é a portabilidade. Não dá para você falar que é a sua conta principal se o seu salário não cai ali. E hoje esse processo é muito simples, você não precisa ir no RH da empresa. No próprio aplicativo do Nubank você ativa a portabilidade e o Nubank ele já vai resolver toda a situação ali para você já receber o seu salário diretamente no Nubank. Você pode ver que ele até incentiva você por meio de rendimentos maiores nas caixinhas se você traz dinheiro para o Nubank. Então é importante que você receba o seu salário ali se você quer ter algum aumento de limite no futuro ou você sair dessas travas aí que te seguram há tanto tempo. Também a ativação da chave CPF do Pix, ela é muito importante. A chave telefone é legal, do e-mail, mas a mais importante é a do CPF. Quando você vai receber um Pix, geralmente você manda a sua chave CPF, que é a sua chave principal. Então você precisa mostrar para o Nubank que é a sua conta principal. Comprovação de renda também é fundamental. Aqui, a cada 3 meses, pelo menos, atualize a sua renda se você recebe ali CLT, que aí você compartilha o Olerite, fica mais fácil você comprovar a renda. Se você é autônomo, não consegue fazer essa comprovação de renda, dá para você compartilhar a última declaração do imposto de renda. Por ali o banco ele consegue ter uma noção melhor do seu patrimônio e das suas movimentações. Lógico que ele não vai descobrir tudo, porque a declaração do imposto de renda ela não tem todas as informações necessárias para o banco identificar quanto você ganha. Mas aqui já dá para ter uma noção interessante. Você já percebeu como cuidar da saúde ficou caro e ao mesmo tempo difícil e demorado? Por isso eu quero te apresentar uma alternativa que cabe no bolso e funciona para qualquer pessoa, a Ecor Saúde. Com ela você tem consultas médicas ilimitadas 24 horas em qualquer celular ou computador, com clínico geral e especialistas. Além disso, você conta com descontos reais e consultas presenciais, exames, cirurgias, vacinas, medicamentos a preço de custo, apoio psicológico, nutrição, assistência domiciliar e até atendimento para seu pet. É rápido, prático e acessível para qualquer necessidade, seja para você, sua família, para idosos, jovens ou até crianças. Tem um custo tão acessível que sinceramente surpreende. É aquele tipo de serviço que entrega muito mais do que você paga. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O primeiro comentário fixado é saúde de verdade por um preço que você pode pagar. O Open Finance, ele também te ajuda porque ele vai compartilhar informações de outras instituições, então vai mostrar que você é um cliente bom pagador, que você faz tudo corretamente. Porém, se você faz coisas erradas em outras contas, não faça o Open Finance, que ele vai atrapalhar você e aí que você vai ficar nessa trava mesmo. Se já estava ruim, vai ficar pior para você. Então é importante você só fazer o Open Finance de contas que você de fato tenha a confiança que você vai compartilhar algo bom, que você faça pagamentos em dia, que você tenha um bom limite de crédito, que você não estoure os seus limites, que você tenha uma vida financeira organizada, que você tenha investimentos. Então é interessante o Nubank ver isso. E essa estratégia do Open Finance ela vai ser ligada com a última estratégia que eu vou mostrar, que é a estratégia dos ciúmes. Mas vamos para o próximo, a limpeza no seu CCS e no SCR. Fica tranquilo, são códigos aqui que não é bicho de 7 cabeças. Aqui são 2 relatórios que tem dentro do seu registrato no Banco Central. Se você não sabe, você tem um acesso a um sistema do Banco Central que é o Registrato. Por aí você vê várias informações. A primeira delas é o CCS. O CCS ele é um relatório no Registrato que ele mostra quais são as contas bancárias que tem abertas no seu CPF. Então qualquer relacionamento bancário que você tenha com bancos, corretoras financeiras, vai estar tudo ali. Como que seria essa limpeza no seu CCS? É você ver quais as contas que estão ativas no seu CPF. Por que eu falo isso?
Existem muitos bancos que você solicita o encerramento da conta, ou até às vezes você abandona a conta e ela continua ativa no Banco Central. Então outros bancos vão consultar essas informações e vão ver que você tem ali várias contas que você não movimenta. E isso pode ser negativo para você. Então é interessante você olhar esse relatório e ver se todas as contas que estão ali realmente são as contas que você utiliza hoje. Se ali tiver contas antigas que você já encerrou e não tem a data do encerramento ainda consta como ativa, você pode abrir uma reclamação no Reclame Aqui, ou no consumidor.gov.br, ou no Banco Central. Eu fiz isso no próprio Reclame Aqui e já funcionou, então você não precisa esquentar a cabeça com outros lugares. Então você vai lá no Reclame Aqui e você informa que você já encerrou a conta, mas ainda consta no seu registrato. Se você quiser tirar um print ali e aí mandar no anexo ali, que é internamente só a empresa vai ver, fica interessante para você ali dar uma comprovação dessa reclamação. Fazendo isso, você vai limpar aquelas contas desnecessárias. Outra coisa que você pode fazer é, por meio desse relatório, você vai ver quantas contas tem no seu CPF abertas e ali você começa a repensar se vale a pena ter aquele monte de conta aberta. Hoje muitas pessoas, pela facilidade, economias em taxas, abrem um monte de conta digital e no final não utiliza nem 10% dessas contas. Então você encerrar essas contas desnecessárias vai te ajudar para duas coisas. Primeiramente, a quantidade de contas abertas, que isso vai meio que não vai mostrar mais para o Nubank que você tem um monte de conta que não utiliza, porque aí o Nubank fica com medo de ser a próxima. Então pode ser que ele fique com o pé atrás e o seu risco de crédito fique maior. Ou tem muitas dessas contas que elas liberam crédito para você. E aí você fica com muito crédito liberado no seu CPF, e aí por isso o Nubank não aumenta esse crédito, porque o risco do seu CPF está alto. Isso aqui você vai ver pelo SCR. O SCR ele vai mostrar quanto crédito você tem liberado, se esse crédito está em dia, se ele está sendo pago corretamente, se está tendo prejuízo para a instituição financeira. Então por aqui o banco ele consegue ver se as suas contas estão em dia com as instituições financeiras. Então se você tem muito crédito liberado, vamos supor, ele tem 10 contas diferentes. Às vezes esse muito crédito é disfarçado, porque o banco ele analisa o risco de crédito no seu CPF. Ele vê quanto que o mercado financeiro liberou para você de crédito no total e avalia se isso é um risco ou não, de acordo com a sua renda, com as suas movimentações. Então vou dar um exemplo aqui. Você tem 10 contas digitais e cada uma dessas contas digitais te deu R$1.000 de limite. Para você pode ser que com R$1.000 você não faça nada. E você fala, meu, só estou recebendo 1.000 de limite. Só que no total você tem 10.000 de crédito liberado. Então, quando o Nubank olha seu CPF, ele já vê que você tem 10.000 disponíveis no seu CPF. Então, pode ser que ele não libere mais. Então, você encerrar essas contas desnecessárias e eliminar esse crédito do seu CPF, isso pode te ajudar a liberar mais limite para você ali, mais confiança para o banco. Porque o banco vai ver, opa, tem pouco limite para ele, vou aumentar o meu aqui. Então, isso é uma estratégia que você pode fazer. Também o banco ele pode avaliar que você encerrou essas contas que tinham baixo limite. Isso também pode acessar ali uma urgência para o Nubank aumentar o seu limite, porque ele vê, se eu não aumentar o limite dessa pessoa, ele pode cancelar minha conta. Também pode ser uma indireta que você vai mandar para o Nubank. Isso é interpretação de dados. Se eu fiz, imagina o algoritmo do Nubank é muito mais complexo e avalia muitas outras situações aqui que a gente nem consegue avaliar nesse vídeo. Também a utilização de 80% a 100% desse limite, evitando adiantamento de fatura e preferindo pagamento no vencimento ou melhor ainda no débito automático. Vou te explicar cada etapa. Por que utilizar entre 80% a 100% do limite? Isso mostra para o banco claramente que aquele limite não é suficiente. Porque se todos os meses você usa praticamente todo o limite, mostra que esse limite é baixo e você consegue de fato lidar com esse limite. Porque se você está pagando tudo em dia corretamente, o banco ele fala, eu consigo liberar mais essa gordura extra de limite porque ele está pagando em dia esse limite atual e não está sendo o suficiente. Porque todo banco sabe que se as contas do dia a dia já ocupam boa parte do limite, se essa pessoa precisar fazer uma viagem, comprar alguma coisa ou acontecer algum imprevisto, ela não vai conseguir utilizar aquele cartão de crédito, porque o limite dele já está quase no máximo. Então muitas vezes isso pode te ajudar a ter aquele aumento, desde que você pague tudo em dia. O que eu não sugiro para você é usar além do limite. Como que a gente usa além do limite? No Nubank é muito fácil. Você vai lá, utiliza todo o limite, adianta a fatura, paga antes, vai liberar o limite e você continua utilizando. Só que isso é ruim para o Nubank. Concorda comigo? Se o Nubank tem milhares de clientes que precisam de aumento de limite, e esse cliente que hoje está numa trava, ele consegue no dia a dia ali usar mais do limite porque ele tem dinheiro extra que ele vai lá, antecipa a fatura e continua utilizando, o banco ele vai se conformar e falar, esse cliente aqui não está precisando porque ele já consegue.
Porque ele continua utilizando a gente, mesmo tendo um limite abaixo do que ele precisa, porque ele vai lá e dá o jeitinho dele. Então, meio que pode criar uma acomodação no sistema. Ele já vê que você já faz isso, e é até bom para o Nubank, que aí você coloca ali dinheiro, fica antecipando, para ele é mais garantido. Agora, se você faz o contrário, você utiliza boa parte desse limite, e aí quando você não tem mais limite, você usa outro cartão de outro banco, pelo sistema, se você está com o Open Finance ativado, e também pelo SCR, o banco ele fala, poxa, ele está usando o nosso limite, mas quando não é suficiente, ele usa o limite do concorrente. Aí isso pode ser aquele sinalzinho, aquele ciúmes que a gente vai mostrar aqui embaixo, que é essa estratégia dos ciúmes. Você começa a mostrar para o Nubank que se ele não aumentar o seu limite, já existe outro cartão que você está utilizando, que lá na frente pode ser que você nem use mais o Nubank. Então são evidências. Se você começa a adiantar a fatura e continua usando só o Nubank, para ele é cômodo, tá tudo certo para eles. Tem outras pessoas que eles precisam aumentar o limite. Então você cria esse problema para você disfarçado. E sobre o pagamento da fatura, se você faz o pagamento no vencimento e de preferência você vai lá nas configurações da sua fatura e ativa o débito automático da fatura, é melhor ainda, porque o Nubank ele vai saber de fato que haverá dinheiro na sua conta para fazer o pagamento daquela fatura. Se você não ativa o débito automático, você mostra para o Nubank que, ó, o dia que eu não conseguir pagar, já era, o problema é de vocês. Quando você coloca débito automático, você mostra uma confiança maior para a instituição financeira. Quando a gente fala sobre crédito, é sobre confiança. Você não emprestaria dinheiro para alguém que você não confia. Da mesma forma, o banco pensa assim. Lógico que o banco, muitas vezes, ele te induz ao erro ali para você ter ali crédito, para você se endividar. Mas, na maioria dos casos, ele precisa ter essa avaliação, porque senão o banco quebra. Porque aí pega um monte de pessoas que não vão pagar e aí o banco não consegue lidar com as despesas. Então ele tem que sim ofertar mais crédito para quem tem mais confiança, quem mostra ser um bom pagador. Então se você usar essas estratégias ao seu favor, vai ajudar a acender um alerta para o Nubank, para ele não perder você como cliente. Então essa estratégia dos ciúmes, ela pode sim funcionar. Indo mais a fundo nessa estratégia dos ciúmes, você pode começar, como você tem o Open Finance ativado no Nubank, começa a usar outra conta, começa a fazer outros pagamentos ali. Isso pode destravar um pouco o seu limite do Nubank. Mas haja com cautela, não faça com muita frequência, porque isso também pode mostrar um sinônimo de abandono, e aí de fato o Nubank já viu que você mudou ali para outra conta e aí nem vai ligar mais para você. Então para cada pessoa pode ter um efeito diferente. Mas isso aqui pode te ajudar, sim. Mas dependendo do seu perfil de crédito, de quanto tem de limite liberado no mercado para você, da sua renda, das suas movimentações, da sua educação financeira, pode ser que você nunca saia da trava. Por quê? Aquela trava já é o máximo para o seu CPF. Então aí não tem muito o que fazer. A não ser que você ganhe mais, comece a fazer investimento, seja um investidor, aí você consegue mudar um pouco esse perfil dentro do Nubank. Também você ficar utilizando aquele Nu Garantido, também é uma forma do Nubank se acomodar, porque ele vê que você consegue se virar. Então tenta evitar usar essas funções de usar o seu dinheiro para completar o limite do cartão. Começa a usar isso aqui, ó. Usa o limite, quando não der, usa outro cartão. Que aí o Nubank começa a ver isso com maus olhos pro lado deles, que ele fala, olha, esse cliente está abandonado, vamos começar a liberar mais para ele. Pode parecer algo simples, mas faz toda a diferença. Isso aqui eu já falo que é muito mais importante do que ficar no missão limite ou no score. Só que eles também são importantes, então para não ter erros, como cada CPF tem um resultado diferente, é interessante que você faça de tudo um pouco. Mas agora eu quero saber de você, em qual trava de limite você ficou e há quanto tempo? Deixa aqui nos comentários, vai ser bem legal compartilhar com a nossa comunidade. E por falar em comunidade, hoje você já pode se tornar um membro do nosso canal. Aqui embaixo, do lado do botão de se inscreva, tem a opção de ser membro. Tem 2 níveis de membros aqui no nosso canal, que é o nível Prime e o nível Legend. Tem vários benefícios e conteúdos exclusivos, eu convido você a acessar. Também na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com as melhores campanhas de aprovação. Para você que quer ser aprovado com facilidade em grandes bancos e boas contas digitais, eu deixo sempre as melhores campanhas que estão em fase de captação, ou seja, aprovando com mais facilidade, que geralmente eles flexibilizam a análise nesses períodos de marketing. Também vou deixar o nosso e-book para download, onde você pode dominar o mercado de crédito completamente, desde quem está negativado até quem tem um bom histórico, mas não consegue bons limites. Lá eu mostro como que você zera o game do crédito. E aproveitando que a gente falou tanto sobre o algoritmo do Nubank, eu vou deixar 2 vídeos legais aqui para você. O primeiro é falando sobre o algoritmo do Nubank, como funciona para você aumentar o seu limite lá dentro,
quais são as técnicas, e também eu vou deixar um vídeo, uma reflexão muito legal, foge um pouco do tema do nosso canal, mas é muito importante para você como pagar a dívida que todos têm e já nascem com ela. E já tirei esse ficado até o final desse vídeo, te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.